Olá, muito boa tarde. Assinala-se este domingo o Dia da Universidade Católica Portuguesa, quando celebra 50 anos de história. Uma data que marca o ano académico, motivou um encontro com o Papa em Roma e o lançamento de projetos que consolidam o posicionamento da Católica no quadro do ensino superior em Portugal. Assuntos para falar com a Sra. Reitora da Universidade Católica Portuguesa neste dia. Muito boa tarde. Professora Isabel Capeloa Gil, obrigado por estar no nosso programa uma vez mais. O prazer é meu. Temos, de facto, muitos acontecimentos para esta conversa, uns mais recentes, como este documento do Vaticano sobre as universidades eclesiásticas e católicas, também esse encontro com o Papa, e pedi-lhe para começarmos por este mais recente, onde o Papa pede uma mudança radical de paradigma. O que é que está em causa? O que é que o Papa quer? Está, sobretudo, em causa uma noção que está presente, que atravessa todos os discursos do Papa, que é essa ideia de passarmos dos discursos abstractos e da reflexão abstrata aos atos. Aliás, é por isso que o lema da Universidade este ano, do Dia da Universidade, se chama Verdade no Concreto, que é um termo do Papa Francisco, que ele repetiu já em vários discursos, aliás, cita-o no Veritatis Gaudium a partir de uma alocução que fez à Universidade Católica da Argentina, mas para nós o que interessa é que foi no discurso que ele fez também à Católica em Roma. Em outubro. Em outubro, no dia 26 de outubro. E nesse discurso ele falou de três aspectos muito importantes. No fundo, organizou o seu pensamento em torno de três ideias. A primeira, que foi, no fundo, um programa sobre a própria ideia do que é a Universidade Católica Portuguesa. Portanto, como universidade, temos de ter a liberdade para avançar na exploração dos grandes temas e das grandes questões da ciência, da humanidade, da cultura, da filosofia, dos valores, avançar livremente, mas ancorados na certeza daquilo que são os horizontes e os princípios do humanismo cristão. Portanto, dizendo-nos também que explorar cientificamente, que investigar não é submeter-se a princípios áridos da razão, a uma racionalidade instrumental, não é? Que faz uso do ser humano e não que serve o ser humano, não é? No século XVII havia um cientista que todos nós citamos recorrentemente, porque é o pai da experimentação. Eu não gosto muito de utilizar o pai e a mãe, mas acho que o Bacon, Francis Bacon, é uma boa referência. Francis Bacon dizia-nos que a ciência tem como objetivo propiciar o aliviar da condição humana, portanto, melhorar a condição humana. Vai muito ao encontro do que o Papa Francisco sugere para todos os setores. Exatamente, e não ter o homem ao serviço de uma ideia abstrata, o ser humano ao serviço de uma ideia abstrata de ciência que não serve o melhoramento da condição humana. Portanto, ser universidade é nesse ponto, e o Papa está muito, digamos, é uma dos seus grandes motivos de interpelação aos universitários. Não é? O Papa disse mesmo no discurso, e para nos centrarmos desde já nele, no discurso à delegação que esteve em Roma, no Vaticano, que não basta fazer análises ou descrições da realidade, é preciso ir ao concreto. Estes passos nem sempre são fáceis de dar. Como é que a Universidade Católica olha este desafio de contribuir, de facto, para a verdade no concreto, para melhorar, tornar cada vez mais, agradáveis as condições de vida da comunidade portuguesa? Não é fácil porque aquilo que são as situações e a complexidade da vida da comunidade envolvente não se submete àquilo que são os paradigmas da investigação. Aliás, é desafiante relativamente aos paradigmas da investigação. Mas o que é que está desajustado? É a universidade ou é a sociedade? Bem, a sociedade, nós não podemos dizer que a sociedade, a pergunta é complexa. Sim. E não pode ser respondida num segundo, mas vou dizer duas ideias, mais ou menos simplistas. A primeira, que a universidade não pode aplicar princípios abstratos à sociedade, portanto, a realidade não se adequa àquilo que são os nossos parâmetros. Em segundo lugar, que a sociedade, por vezes, está, e nós sentimos isso, numa deriva axiológica. E aí não se trata tanto do enquadramento científico, mas da forma como nós, enquanto cristãos e enquanto investigadores católicos, temos um contributo também para ajudar a enquadrar uma certa
deriva em algumas matérias. Tendo dito isto, há um ponto que é muito importante, é que nós não devemos fazer ou tentar analisar a realidade para aquela que nos é fácil ou que está próximo de nós ou que se identifica com aquilo em que nós acreditamos. O grande desafio é conseguirmos dialogar com aquilo que é radicalmente diferente. E é por isso que o Papa insta as faculdades eclesiásticas, mas também as universidades católicas, a terem fazerem uma radical revolução cultural. É o termo que ele utiliza, Sim. não é? Deixarem-se dos seus pressupostos preconceituosos, no sentido relativamente àquilo que são as condições reais de vida das sociedades, tentarem entender aquilo que pode ser radicalmente diferente de nós. Por exemplo, eu posso lhe dizer que a crise das migrações não é algo que pode ser simplesmente resolvido por sociólogos ou por psicólogos. Exige uma complexidade, uma diversidade de saberes, e não há saberes, não há verdades feitas, não é? Relativamente a isso. Aliás, esse é um ponto que o Papa insiste em atender aos refugiados, também no âmbito dos projetos das universidades católicas. E andamos aqui neste ping-pong entre o documento A Alegria da Verdade e o discurso à Universidade Católica, porque há muitos pontos de encontro. O Papa fez uma pergunta no seu discurso, gostava de a colocar aqui também à sua reitora, que é como ajudar os alunos a encarar a sua formação superior, não como sinónimo de uma maior posição, Sim. mas como, de facto, a aquisição de competências que levam à responsabilização da mudança da sociedade. Essa é uma pergunta central. Então, para uma universidade que se diz católica, inclusiva, solidária. Está neste livrinho, no discurso que está aqui publicado, não é, do Papa? Está, claramente. É verdade que as universidades, por definição e por missão, existem para capacitar os profissionais, os líderes da sociedade, no fundo, aqueles que vão desenvolver profissões altamente sofisticadas e que estão orientadas para o futuro das sociedades, mas a nossa função não se pode ficar por aí. Nós temos que, por um lado, eu diria duas coisas também. Por um lado, tentar dar oportunidades de admissão à universidade de jovens a quem nunca foi dada uma oportunidade. Que, porventura, nós, quando falamos na inclusividade, podemos entendê-la como, obviamente, o alargamento do apoio social a estudantes em situação de fragilidade. Nós temos, felizmente, apoios de ex-alunos e de fundações, mas a Universidade tem que fazer muito mais nesta matéria, embora já faça muito. Nós, dos recursos próprios da instituição, €1 milhão por ano são só para apoio social e bolsas de mérito. Nestes 50 anos, também o Fundo Papa Francisco, que se enquadra nesse âmbito. Exatamente, e portanto o Fundo Papa Francisco vem justamente neste campo, que é para tentarmos alargar a nossa base financeira para permitir, dedicada unicamente ao financiamento de estudantes em situação de carência ou de vulnerabilidade social e que, portanto, têm mérito, mas que não conseguem frequentar a Universidade Católica, e muitas vezes qualquer universidade por essa razão. Mas também há um outro aspecto que me parece aqui muito importante. Há estudantes que não são bons alunos porque nunca tiveram também uma estrutura no ensino secundário, uma estrutura social que lhes permitisse conseguir boas classificações. E nós estamos a falar de, quando o Papa nos diz, quando nos fala do prestígio social da formação, nós temos que pensar que há um conjunto de estudantes, e é aí que se vê o valor da universidade como elevador social. É conseguir, num grupo que à partida não teria o mérito que outros têm para não cumprir os requisitos de exigência e de excelência para entrar em cursos que são muito complexos, mas que, se lhes fosse dada a oportunidade e com o acompanhamento adequado, iriam fazer a diferença. Iriam ter uma oportunidade de ter um futuro. Eu creio que é essa também a nossa função. Estamos a discutir isso internamente, porque gostaria, efetivamente, que quando falamos de inclusividade não falássemos só de alunos que têm classificações excelentes e que têm absoluto mérito, mas também aqueles que não têm oportunidades porque vêm também de meios onde o sucesso escolar
nunca foi verdadeiramente um incentivo ou uma possibilidade. E esses também precisam ter um futuro. Uma forma de incluir todos, uma forma também de trazer para a Universidade o paradigma deste pontificado do Papa Francisco, que ele quer para toda a Igreja, de uma Igreja em saída. Exatamente. Repete essa ideia no discurso e no próprio documento. Nós, quando pensamos numa universidade em saída, parece uma coisa mais fácil, não é? Sobretudo numa altura em que se fala de internacionalização e da atração de estudantes internacionais e todos nós, quer dizer, aferimos os nossos padrões de investigação para aquilo que é a comunidade internacional, que é verdade, quer dizer, não há investigação que se faça fechada no seu nicho, em todas as áreas, desde a filosofia até à medicina ou à biotecnologia, nós funcionamos em redes globais. Mas tendo dito isto, a universidade em saída é outra coisa, ou neste espírito será outra coisa, não é? É uma universidade que integra aqueles que estão nessa situação, não é? Portanto, que está na sociedade, que responde àquilo que são as necessidades reais da sociedade em determinados momentos, às grandes crises. E há mecanismos da Universidade Católica para ir ao encontro de todos esses? Nós estamos a tentar fazê-lo. É claro que a universidade, que há desde a sua origem, que tem mecanismos próprios ligados ao voluntariado. O Gás África, por exemplo, tem uma iniciativa absolutamente meritória em África, na área da educação, da saúde. As associações de estudantes dos campos de Lisboa, do Porto, são muito ativas também no desenvolvimento de iniciativas nos países africanos de expressão portuguesa. Nós próprios estamos a apoiar o desenvolvimento de universidades católicas, por exemplo, na Guiné-Bissau, onde há todo o tipo de carência, desde com materiais de estudo, e vamos tentar também reforçar a ligação com a Universidade para apoiar no seu desenvolvimento. Portanto, temos várias formas de tentar, no fundo, tentar responder, mas a exigência do Papa é tal que nós sentimos que nunca estamos a fazer o suficiente, não é? Quer dizer, que há sempre muito mais caminho para fazer. E estes apelos renovados dizem justamente que a necessidade é muita para a capacidade instalada que temos, não é? Portanto, isso também é um desafio para nós. Mas isso não leva ao desânimo ou a desistir? Não, desânimo passo nunca, a passo, desânimo não é? nunca. Temos é que caminhar, não é? No sentido de tentar responder cada vez mais. Há um tema que é recorrente em diálogos sobre a Universidade Católica, seja em que setor de ensino for, que é a sua marca católica. E pedi-lhe um comentário precisamente a esta especificidade a partir do que o Papa disse também no seu discurso. A marca católica mortifica ou valoriza? Valoriza, evidente. Por que é que o Papa terá usado esta palavra mortifica? Porque muitas vezes, olha, muitas vezes em setores que não estão muito próximos do que é a identidade de uma Universidade Católica, e posso lhe dizer que já a mim própria perguntaram várias vezes, enquanto investigador nos Estados Unidos, na Alemanha, o que é que significa isso de ser católica? De que maneira é que o facto de estar a laborar numa Universidade Católica, e a pergunta é sempre feita da perspectiva do limita, não é? Portanto, a católica limita a investigação. A católica não limita a investigação, a católica alarga a possibilidade. Porque, sendo verdade, e era esse o segundo ponto do Papa, que como universidade nós não temos limites à nossa investigação, e não há temas tabu, sendo isso verdade, por outro lado, nós temos que, ou devemos ter essa responsabilidade de não esquecer quais são os princípios do humanismo cristão que informam o respeito pela dignidade humana, o respeito pelos princípios da vida, respeito pelo outro, por mais diferente que seja, mas reconhecer essa diferença e tentar o diálogo, sempre. Por maior que o abismo exista, não é? Portanto, católico significa também universal. Católico está associado a um desejo de diálogo constante. E, portanto, é neste sentido, nós não podemos recusar o diálogo. Nunca. Não devemos recusar o diálogo enquanto católicos. A sociedade assim o exige cada vez mais, não é? Numa outra ponta deste debate, poderíamos abordar o assunto pelo interesse crescente, diria, pelo tema da religião, pelo tema do catolicismo, também por outras universidades, por outras instituições de investigação.
O que é que está em causa com tudo isto, na sua opinião? Há um interesse enorme pela religião nas sociedades contemporâneas, sobretudo porque no passado havia, de certa forma, uma ligação quase umbilical, por vezes até uma transmissão tradicional daquilo que era a relação das famílias com a religião. Eu não estou a falar só do catolicismo, mas em geral, e com os processos de secularização. Portanto, secularização não é algo que diga respeito só às sociedades de matriz mais cristã, mas é também, de certa forma, global, não é? Portanto, essa transmissão familiar, próxima, de uma identidade religiosa, foi-se esboroando, não é? Mas à medida que se foi esboroando, e estando nós quase num ponto elevadíssimo do processo de secularização, sente-se a necessidade de voltar a investigar o fenómeno, de entender o fenómeno da fé. Há também um interesse comercial, deixe-me perguntar assim. Sim, também concordo que há um interesse verdadeiro, digamos, autêntico, e há um interesse comercial de explorar, porque a religião serve também os intuitos mais radicais, de radicalização. Nós estávamos a falar há pouco de diálogo, a religião, a escusa, ou o argumento religioso tem servido também a propósitos de radicalização em todas as religiões do mundo, não é? Que se conhecem. Portanto, há certamente também aqui um aspecto de exploração, e é por isso que eu devo dizer que nós, enquanto instituição com uma matriz católica e com uma matriz de diálogo cultural e de diálogo interreligioso tão forte, que temos responsabilidades adicionais de dialogar com todos os setores da sociedade e capacitar para esse entendimento do que é o cristianismo e também o diálogo com outras religiões, naturalmente. No panorama português, na sua opinião, que alianças se devem estabelecer entre a Universidade Católica e outras instituições da Igreja Católica em Portugal para este desenvolvimento da investigação e do contributo que a investigação tem de dar nos diferentes setores? Com outras instituições da Igreja, bem, nós temos vários protocolos estabelecidos, não só com as congregações, fazemos também formação para numa área que não tem propriamente a ver com a dimensão mais teológica, mas a área da gestão, fazemos formação para entidades eclesiásticas e para a formação na área da gestão das paróquias, fábricas de igrejas, para as IPSs. A Católica Lisbon, aqui a Business and Economics, tem oferecido um curso que agora, como tem um apoio bastante relevante da Fundação Amélia de Melo, vai permitir certamente alargar mais pessoas, integrá-las mais nestes cursos. Portanto, são, no fundo, uma oferta e uma resposta à nossa necessidade de capacitar aquilo que são as instituições da Igreja Portuguesa. No âmbito da investigação em teologia, parece-me absolutamente relevante as parcerias e o diálogo que possa ser estabelecido tanto pelo Instituto de Estudos de Religião como pelo CITER, o Centro de Estudos de Teologia, por exemplo, com o Santuário de Fátima, não é? Tivemos a visita de Monsenhor Zani há cerca de 3 anos, portanto, a Congregação para a Educação Católica deixou uma recomendação forte à Faculdade de Teologia para continuar a desenvolver de uma forma muito profícua a investigação e, por exemplo, há uma linha e há estudos que estão a ser desenvolvidos na linha sobre Mariologia. Portanto, parece-nos muito importante reforçar, estruturar, aproximar estas duas instituições, tanto um centro de investigação como o santuário. Curiosamente, creio que é desta semana a celebração de um protocolo de Santuário de Fátima com outra instituição de ensino. Pois não sei bem qual é esse protocolo, mas com certeza, quer dizer, o santuário terá toda a liberdade de estabelecer os protocolos que entender. Da nossa parte, nós gostaríamos, claro, e interesse, aliás, temos aqui especialistas em Mariologia, cuja a colaboração com o próprio santuário também foi ao longo da preparação do centenário. Evidente, aliás, nós começámos as nossas celebrações quando terminou o centenário de Fátima, porque há aqui uma relação umbilical, o decreto... No caso da Católica. Não é?
é? O decreto de instituição da universidade é de 13 de outubro para assinalar justamente, está lá, no ano em que e na data em que se assinala o cinquentenário de Fátima. Portanto, nós temos aqui esta ligação umbilical. Projetos concretos que vão ficar na história da celebração deste cinquentenário? Em primeiro lugar, estamos a desenvolver a modernização infraestrutural da universidade. Tivemos um crescimento e estamos a ter um crescimento muito sustentado do número de alunos. Do ano passado para este tivemos um aumento de 4,7% em todos os campos. São 14 mil alunos agora? 14 mil, incluindo os cursos executivos, que é um crescimento muito relevante, e gostava de assinalar uma das áreas que tem tido o maior crescimento, que é o curso de Medicina Dentária em Viseu, que teve 12% de aumento de estudantes. É uma dos nossos, digamos, orgulhos em termos de formação. A Medicina Dentária é considerada, de facto, o curso da Católica como um dos melhores do país. Portanto, estamos agora a iniciar um processo de renovação infraestrutural em Lisboa. A universidade tem crescido, as instalações não. Portanto, vamos desenvolver o Campus Norte, chamado Campus Norte, terá outro nome, nós queremos chamar Campus Inovação, e estamos agora a desenvolver os planos, portanto esperamos a breve texto poder iniciar obras. Por outro lado, no Porto, um grande projeto na área da biotecnologia, o projeto Alchemy, que vai trazer um encaixe financeiro muito forte para a Escola Superior de Biotecnologia, e estamos também a concentrar a operação do Porto no Polo da Foz. Começou já a construção do novo edifício para a Escola de Biotecnologia. Esperamos no ano que vem poder inaugurá-lo. Portanto, projetos infraestruturais fortes e que mostram de facto este ímpeto de crescimento da instituição. Por outro lado, uma das nossas iniciativas mais marcantes é o chamado Católica 4.0. Falámos cá o ano passado. Falámos o ano passado disso. Ao longo deste ano tivemos, portanto, a fazer a análise das necessidades e estamos neste momento a fazer as alterações da infraestrutura tecnológica, do hardware dos 4 campos da Católica, para depois fazermos a integração dos sistemas e passarmos então à segunda fase, que é a criação dos sistemas inteligentes de identificação, que virão só a seguir, não é? Portanto, neste momento estamos no trabalho da infraestrutura tecnológica. O setor da teologia, para terminar a nossa conversa, tanto o Instituto de Estudos de Religião como o Centro de Investigação, há novos passos dados aí também para consolidar a oferta que um e outro possam dar? Há uma mudança de paradigma este ano, posso dizer, aliás está a ocorrer nestes dias. Pela primeira vez o Centro de Estudos de Teologia e Religião, CITER, vai submeter-se à avaliação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Até há cerca de 4 anos atrás, 4 anos, a teologia não estava considerada nas listas da FCT, apesar de ser uma das áreas científicas consagradas pela ONU no Frascati, que é no fundo uma orientação tipológica para as áreas de estudo e de ensino. A FCT integra já essa área e, portanto, pela primeira vez, isso é particularmente importante porque vamos poder ter então a aferição internacional do que são os estudos teológicos e, portanto, é um novo passo para o desenvolvimento da nossa investigação em teologia. Através dessas duas estruturas. Uma última questão mesmo, no âmbito da família, porque é um tema em debate, na procura de concretizar os desafios propostos pelo Papa, que novas ofertas tem a Universidade Católica? Também um novo centro, o Centro de Estudos sobre a Família, que está alojado na Faculdade de Ciências Humanas, que é uma criação de várias áreas científicas da faculdade, integra o Instituto de Ciências da Família, naturalmente, mas também a área de Psicologia e Educação, além da Sociologia também, e, no fundo, é uma área em que a Universidade tem uma voz e que acreditamos que vai poder potenciar aquilo que é a investigação sempre interdisciplinar sobre a família. Portanto, também é um centro que se vai submeter agora à avaliação FCT. E temas que, por certo, são próximos do Papa Francisco, que tanto tem desafiado esta celebração do cinquentenário. Muito obrigado, professora Isabel Capelo Gil, por ter estado aqui no programa 70x7. Honra é minha. E cá estamos também para ir dando conta do que forem as celebrações deste cinquentenário, que a Universidade Católica está a celebrar ao longo deste ano. Desejo-lhe um bom domingo
e uma ótima semana.